começar falando, então, agora sobre o tratamento de fato da asma grave. E a grande pergunta que hoje todo mundo vem se fazendo é qual seria o melhor imunobiológico para tratar a asma grave. E ela chega a ser uma pergunta engraçada, porque há tempos atrás a gente não tinha absolutamente nada para fazer, e hoje a gente tem diversos imunobiológicos. Porém, essa pergunta não pode ser respondida porque a gente não tem estudos comparativos entre esses imunobiológicos. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês as evidências do que hoje tem publicado sobre as moléculas disponíveis no nosso mercado, mas não uma comparação, como o inglês gosta de chamar head-to-head. Vários que me antecederam já mostraram diagramas diferentes de toda a complexidade do sistema imunológico e pontos aonde a gente faz a intervenção com as medicações. Então, a gente começou com a anti-IgE, com o imunobiológico bloqueando a IgE. Depois apareceram as anti-L5, a gente teve o surgimento do MEPO, depois do Reslizumab, do Benralizumab. Na sequência veio o Dupilumab, que é um antirreceptor alfa da interleucina 4. Depois a gente tem agora o Tezepelumab, o lançamento do Tezepelumab, que é o mais elevado na cascata inflamatória, e a gente vai ter uma aula só sobre ele, não vou me detalhar muito. A gente tem um documento que a gente publicou em 2021, falando sobre as recomendações para o tratamento de asma grave aqui no Brasil. Esse documento ele já está desatualizado, mas, de qualquer forma, a gente segue algumas das coisas e, como a gente já comentou, outras a gente não segue, como, por exemplo, a dose do corticoide inalatório. O documento que hoje basicamente norteia o tratamento da asma grave no mundo é um documento da GINA. Nessa publicação do início da semana, agora não houve diferença, eles não fizeram um suplemento de 2023, mas eles colocaram no corpo do texto principal e a gente percebe que não houve grandes alterações no documento. Essa é a forma de tratar que está sendo preconizada a partir desse ano. Não houve alteração aqui da etapa 5, a gente novamente tenta adicionar o antimuscarínico de ação prolongada antes de considerar aumento de dose de corticoide inalatório e, obviamente, antes da associação dos imunobiológicos. Existe a questão de tentar trazer para um momento mais precoce a prescrição do imunobiológico, mas essa não é uma realidade nossa e não vai ser a nossa realidade tão logo. A gente tem já os estudos pivotais mostrando a eficácia, sim, em pacientes moderados, mas a gente tem um custo que inviabiliza a prescrição dessa substância para esse grupo. Esse aqui é o grande núcleo do tratamento desse documento da GINA. Então, quando você considera, quando você chega no ponto de, ok, é um paciente de asma grave, eu preciso começar um imunobiológico, qual que eu começo? E o documento também não estabelece um único imunobiológico ou uma sequência. Essa sequência aqui, ela não é uma sequência para a gente seguir. Ela é uma sequência de surgimento da molécula. Então, a primeira que apareceu foi GE, depois anti-L5, depois anti-L4 e agora anti-TSLP. Mas não quer dizer que você tenha que seguir essa ordem. Na verdade, o que você tem que olhar são as características para você fazer a prescrição. E aí, cada uma delas traz as características que a gente vai detalhar mais adiante, e também quem são os preditores de resposta. Hoje a gente sabe que existem pacientes que vão responder a um determinado imunobiológico, como a gente vai mostrar, e outros que não vão responder. E para esses não respondedores, como é que a gente consegue tentar antecipar e ver quem é o cara que vai responder a uma determinada molécula e o cara que não vai responder. Então, hoje, como é que a GINA indica que a gente deve usar a anti-IgE? Se o paciente tiver uma sensibilização no prick test ou no RAST, como o Marte mostrou ontem,
Se ele tiver uma IgE total e o peso dentro da tabela, as pessoas continuam 20 anos depois confundindo a questão da IgE. A IgE ela só serve para fazer, a IgE total só serve para fazer a prescrição da medicação, ela não estabelece risco de exacerbação. Então, o cara pode ter 1000 de IgE, não significa que ele vai ter um risco maior de exacerbar. E se tem a presença das exacerbações no ano anterior. Para as anti-L5, a gente tem que ter exacerbação no ano anterior e eosinofilia no sangue, como o Ricardo já mostrou. Para o dupilumab, a gente precisa das exacerbações no ano anterior, e aí aqui entra o feno, porque, como a gente mostrou, o feno ele vem, o surgimento dele, a piora dele vem a partir do epitélio e dali da onde a gente tem a interferência da IL-4. Então, quanto maior o feno, maior a possibilidade dele responder ao DUP, né? Como a gente comentou ontem também, pacientes com uma hipereosinofilia acima de 1.500, hoje não se indica por um receio que me parece ainda duvidoso, no sentido da gente não ter uma certeza absoluta que isso é uma contraindicação, mas existem relatos de caso de surgimento de alterações a partir desse patamar de eosinófilo. Então, hoje a gente não indica a prescrição do DUP para pacientes que tenham os eosinófilos acima de 1.500. E o TESE chegando aí com uma frase que eu não gosto e que a gente tem se batido em relação que não precisa fenotipar o paciente, porque ele conseguiu mostrar eficácia em qualquer tipo de fenótipo. Uma coisa é mostrar eficácia em qualquer tipo de fenótipo, seja o cara hot, eosinófilo alto, feno alto, ou paciente com eosinófilo baixo, feno baixo. Agora, dizer que você não precisa fenotipar o paciente é um erro, é um equívoco, porque a gente sabe que existem os não respondedores, e nós vimos não respondedores aqui da instituição no estudo de tezepelumab, e o Martin vai falar mais sobre isso também. Como a gente tinha já mencionado, a questão dos preditores de resposta, então, quem é o paciente que mais provavelmente vai responder a esse tratamento? Então, tem dicas aqui, né? E essas dicas a gente vem aprendendo cada vez mais sobre elas, mas, de qualquer maneira, a ideia é, quanto mais eosinofílico o paciente, quanto maior o feno desse paciente, melhor vai ser a resposta dele, mesmo para o tezepelumab. E o Martin vai se detalhar mais nisso. Outra coisa importante, paciente... eles acho que ligaram o aquecimento, né? Eu estou bufando aqui na frente também. Paciente tratou, quanto tempo a gente vai fazer a análise, avaliar a resposta ao tratamento? Não dá para fazer isso antes de 4 meses, é um erro fazer isso antes de 4 meses. A gente vai perder a oportunidade de resposta desse paciente caso a gente analise antes desse período. Entretanto, existem pacientes que são respondedores lá na frente. Então, muitas vezes, você determinar que você tem que suspender o tratamento imunobiológico desse paciente porque 4 meses depois ele ainda não parou de exacerbar, também é um erro. Porque muitas exacerbações não acontecem no período de 4 meses. E, às vezes, você vai deixar esse paciente ser um tratamento melhor, ser um tratamento mais adequado, porque você interrompeu ou avaliou essa resposta precocemente. Mas, uma vez que você determine que esse paciente não respondeu, não tem nenhum sentido manter o imunobiológico. E a gente vê pacientes pendurados, ficando com o imunobiológico e não se pensando numa possibilidade de troca. Não é incomum a gente encontrar ou a gente receber pacientes pendurados em imunobiológico que o médico não trocou e a gente claramente vê uma não resposta. Então, lembrar de suspender os imunobiológicos quando não responde. Esse é o quadro dos imunobiológicos disponíveis no Brasil, que está publicado na diretriz de asma grave, e eu só acrescentei aqui o TESE, porque ele está precificando agora
O pessoal está esperando até o final de maio sair o preço do Tese para ele, de fato, começar a ser comercializado. Não deve vir muito diferente. Hoje a gente tem em torno de R$10 mil o custo mês desses tratamentos, um pouco mais, um pouco menos, a depender de alguns que são dose, né, variável, por exemplo, o omalizumab, mas de qualquer forma o Tese deve vir em torno desse mesmo preço. Ok, e aí seu paciente não respondeu ao imunobiológico. O que você faz? Você troca. Hoje a gente pode trocar o imunobiológico. E como a gente troca? É coisa maravilhosa, porque a gente não tinha o que fazer. A gente que é mais velho e que começou a trabalhar com omalizumab em 2001, a gente só tinha isso. Então, era isso que a gente fazia para todo mundo. E era muito claro que tinha um grupo para quem esse remédio era antes e depois, eram os super respondedores, a gente não chamava assim lá em 2001, eram os super respondedores, mas havia aquele grupo que você dava e parecia que era água, não acontecia nada, hoje a gente chama de não respondedor. Só que esses caras ficavam pendurados no omalizumab, porque não havia mais nada para fazer, e hoje existe. E o que o pessoal lá de Londres mostrou, o serviço do David Jackson, lá no Guy's em St. Thomas. Eles mostram o quê? Que depois que você começa o omalizumab, alguns pacientes vão manter, antes de você fazer, pacientes que 1/4 não tinham nenhuma exacerbação, mas metade deles tinha mais do que 4 exacerbações por ano. Ou seja, eram pacientes realmente não controlados. Quando a gente começa a fazer o omalizumab, a gente inverte. Então, repara que metade desses pacientes passa a ter 0 exacerbações, mas 1/4 deles se mantém com 4 exacerbações ao ano. Então, é claro que quando a gente está vendo o lado bonito, a gente vai olhar para isso aqui. Mas como a gente é médico, a gente tem que se preocupar com isso aqui. Isso aqui a gente resolveu, mas isso aqui a gente não resolveu. E é aqui que a gente precisa trabalhar. Então, a gente, quando entra na pesquisa, a gente passa a ter o hábito de olhar todas essas imagens no espelho, ao inverso. A gente tem que trabalhar nisso aqui, é aqui que a gente tem que andar. E o que aconteceu? 40%, apesar do fenótipo alérgico correto, apesar da indicação correta de omalizumab, 40% dessas pessoas mantinham mais do que 2 exacerbações num ano e mais do 1/4 mantinham 4. E a gente precisava fazer alguma coisa e foi isso que foi feito. Foi colocado o mepolizumab no lugar do omalizumab. Esse estudo OSMO foi um estudo bem interessante, apesar de ser aberto e de um braço único, onde pacientes que vinham em uso de omalizumab e persistiam fazendo 2 exacerbações ao ano, foram colocados no MEPO. E houve uma redução de 65% dessas exacerbações. Ou seja, a gente aqui começa a entender aquilo que a gente vem falando sobre a individualização do tratamento do paciente de asma grave. Não dá, um sapato não vai caber no pé de todo mundo. Então, não dá para a gente usar uma molécula e achar que vai tratar todo mundo igual. Há aqueles para quem o tratamento foi excepcional, metade das pessoas melhorou muito usando o omalizumab, mas a gente viu que a outra metade veio melhorar com uma outra substância, que foi o mepolizumab, com uma redução ainda significativa. Mas, se a gente tiver ainda o raciocínio de olhar para aquele grupo, que não é o grupo que a gente resolveu, olha só, ainda assim, no segundo imunobiológico, a gente tem pacientes que se mantêm exacerbando pelo menos uma vez no ano. E aí, a gente começou a entender como é que a gente poderia ir introduzindo as outras substâncias e vendo como a resposta desse paciente asmático grave. E o que se viu é que a eficácia clínica dos anti-L5 ela é independente da coelegibilidade para o omalizumab. Então, o que antes a gente olhava e dizia, não, esse paciente que é eosinofílico, para quem eu estou pensando em fazer uma substância anti-L5, esse cara ele pode ser atópico.
Não tem problema. Ele pode ser elegível também para o omalizumab, que a gente não vai errar. Então, começou-se a entender que o mesmo paciente poderia ser elegível para vários imunobiológicos, né? E o desfecho deles não era diferente. Então, se a gente olhar, não tem diferença a gente fazer a prescrição do omalizumab ou da anti-L5. Ou seja, anti-L5 também consegue controlar pacientes atópicos. Tá, mas e se a gente pegar e comparar, então, dentro da mesma classe, por exemplo, os anti-L5, as moléculas que a gente tem disponíveis hoje no mercado? E eles começaram a fazer esse olhar. Então, eles pegaram o mepolizumab e compararam com o benralizumab. Tem diferença eu prescrever duas substâncias de uma mesma classe? Seria como se a gente estivesse perguntando, tem diferença da beclometasona, budesonida, fluticasona? Sim, tem algumas diferenças, né? Primeiro, é claro, a diferença de ação, e eu não vou ficar me detalhando nisso, porque vocês já sabem o mecanismo de ação de todas elas, mas o que ele mostra? Que, pela característica do mecanismo de ação do benralizumab, ele vai, em horas, fazer a queda da eosinofilia desse paciente, enquanto o MEPO demora mais tempo. E a gente já sabe que o MEPO não depleta totalmente o eosinófilo. Ele nunca se propôs a fazer essa depleção completa da eosinofilia. Já o benra, sim. Então, é óbvio que a gente tem uma diferença já aqui nessa situação. Será que essa depleção dessa eosinofilia faz diferença do ponto de vista clínico? Faz diferença do ponto de vista de exacerbação? Faz diferença do ponto de vista de controle da asma? Eu tirar todo o eosinófilo do paciente ou eu deixar um pouco de eosinófilo nesse paciente? Parece que sim, parece que faz alguma alteração, mas não para todo mundo. Então, aqui a gente já sabe que o receptor da IL-5 também está expresso em basófilos, mostrando, indicando que a gente vai ter pacientes que não vão responder, porque o sistema imunológico ele é completamente redundante. Então, se eu fecho uma via, tem uma outra via colateral que pode gerar essa eosinofilia e daí eu não acessar, não conseguir chegar lá. Esse é um caso lá do serviço do professor David Jackson, lá em Londres, mostrando o que ele fez de troca do BEPO para o BENRA. E ele mostrou esse paciente que era córtico-dependente, isso é uma epidemia na Inglaterra, isso é uma realidade muito diferente da nossa aqui no Brasil. Hoje no Brasil a gente tem menos de 10% dos nossos asmáticos graves pendurados em corticoide oral, são os dados do REBRAG, do registro que estão começando a sair. Mas lá não, lá eles têm uma população realmente muito córtico-dependente. E esse paciente vinha no MEPO, né, iniciou o MEPO aqui, ó, e ele começou a apresentar queda da função pulmonar e começou a fazer exacerbação à medida em que se tentava tirar o corticoide oral desse paciente. Ele fez uma crise, houve incrementos aqui enquanto ele exacerbava, até que ele mudou para o benralizumab, e aí, para esse paciente, foi possível fazer o desmame do corticoide oral enquanto se recuperava a função pulmonar. Então, para este indivíduo, fazer o MEPO não estava bom. No que mudou para o benra, esse paciente compensou e controlou. E parece que você fazer a troca do imunobiológico não te prejudica o fato dele usar um imunobiológico anterior. Tanto que hoje, nas pesquisas clínicas que a gente faz, o critério de exclusão é só se ele estiver usando agora. Mas eu posso tirar esse imunobiológico do paciente, se não estiver funcionando, e colocar ele na pesquisa, desde que eu dê um período para ele fazer o washout da medicação. Em geral, são 5 meias-vidas, mas à medida em que você retira o efeito daquele imunobiológico anterior, o que se vê é que, mesmo fazendo a troca, a gente tem uma eficácia. Então, trocar o biológico, por exemplo, para o benralizumab, que foi um dos trabalhos do grupo do David Jackson, mostrou ainda uma redução de exacerbações maior que 70%. Então, o que esses trabalhos estão indicando para a gente? Que a gente precisa aprender a encontrar o paciente certo para o imunobiológico certo.
essa resposta ao imunobiológico, via de regra, se mantém. A gente tem um número pequeno apenas de pacientes que não vão responder, mas se vocês olharem 2 anos depois, esses pacientes continuam com uma redução sustentada nas exacerbações, melhora da qualidade de vida através dos questionários hoje pertinentes como a QLQ. Esse estudo aqui foi, mais uma vez, tentando mostrar o que acontecia quando a gente usava uma anti-IL-5 e não depletava totalmente o eosinófilo, né? A gente mantinha esse paciente ainda com eosinófilo. Metade desses pacientes mantinha exacerbação eosinofílica, ou seja, mostrando que talvez a persistência desse eosinófilo ali ainda continue gerando um padrão de exacerbação que a gente não está conseguindo atacar. Uma outra coisa que nós discutimos ontem, que foi a questão do paciente que suspende a medicação inalatória. O doente simplesmente fica tão bem, é um super respondedor e ele para de usar a medicação inalatória. Nós ficamos histéricos, voltamos para o paciente, pedimos para retornar a medicação inalatória, mas será que tem que ser assim? Ou será que a gente vai andar para um lugar onde a gente vai tratar esse paciente com imunobiológico e a gente vai tirar o inalatório da frente? Essa é uma pergunta que ninguém tem e está rolando esse estudo Chamal, justamente para explorar se você, tendo nos superrespondedores ao benralizumab um estado de remissão, se você pode suspender a combinação e deixar apenas a terapia MART para ter um suporte, pelo menos, caso alguma coisa ali saia do lugar. Mas a gente deve ter essa resposta em breve. Aqui uma outra coisa que a gente também abordou ontem. Quem é um não respondedor a uma droga que induz eosinopenia, né? Então, a princípio, né, já está estabelecido que não atingir uma diminuição de 50% nas exacerbações ou no uso de corticoide oral, mas vamos ver as razões disso, né? Então, uma resposta ruim ao benralizumab e vejam, é aquela forma de você olhar, 85% dos pacientes vão melhorar, mas tem 15% que não vai responder a essa terapia, a gente tem que achar o que fazer para esses doentes. Então, o ADA, né, que é anticorpo antidroga, aparece em 5%, e como é que a gente descobre isso? Os eosinófilos começam a subir, então os eosinófilos ainda de tempos em tempos durante o tratamento precisam ficar sendo checados, a gente não usa o eosinófilo apenas no início, a gente precisa fazer um acompanhamento disso ao longo do tratamento. Em 5% dos pacientes tem se estudado imensamente isso aqui hoje na Inglaterra, infecção crônica das vias aéreas. Eles têm trabalhos impressionantes sobre isso aqui. E aqui, como é que a gente veria isso? A diminuição, claro, dos eosinófilos no sangue, mas a diminuição do feno, ou seja, mostrando que não é um padrão T2 de resposta. A gente está tratando o paciente para uma inflamação T2, o paciente não melhora das exacerbações e ainda não tem biomarcadores evidenciando esse padrão T2. Ou a persistência da inflamação T2, que é responsiva à corticoterapia sistêmica, e aí aqui a gente teria a indicação da manutenção dessa inflamação T2 através da subida do feno, e para esses pacientes estaria indicada a troca para um imunobiológico que aborda essa via, que é o dupilumab. Aqui, eles sugerem, no caso do surgimento de ADA, a troca para mepolizumab, se tiver tido uma boa resposta inicial ao benra, e no caso da suspeita de infecção crônica das vias aéreas, a manutenção de antibióticos, reduzindo o corticoide inalatório para a menor dose possível, como que a gente já conversou aqui com o Ricardo. O DUP, excelente imunobiológico, excelente, a gente tem tido cada vez mais respostas muito boas aqui na instituição a ele, e mostrando que o feno muito elevado está associado com o superrespondedor ao DUP. Então, novamente,
A gente tem a capacidade aqui na instituição de fazer o feno desses doentes, de entender quem é que está respondendo, quem é que está melhor indicado. A gente não tem mais por que fazer o acompanhamento desses pacientes na idade média, no escuro. Não dá para tratar mais esses pacientes sem feno e eosinófilo. Mostrando aqui que a maior parte desses superrespondedores tinham um feno bem elevado, mas se vocês olharem, os não respondedores também tinham um feno alto. Não era tão alto, mas ainda assim eles tinham um feno elevado. Aqui, né, é o forest plot do DUP, mostrando que, de fato, esse remédio ele tem uma melhora para esses parâmetros do feno, inclusive. Ele só cruzou a linha aqui com os eosinófilos abaixo de 150. Hoje eu tenho uma certa dúvida em relação a esses trabalhos anteriores, porque todos eles usavam laboratórios centrais. Então, o que significa que talvez esse grupo aqui ele não seja um grupo verdadeiro, ele não seja um grupo de fato de pacientes sem eosinófilos, mas esse eosinófilo morre. Vocês têm uma situação diferente em São Paulo da nossa aqui. Nós temos que coletar esse sangue aqui de manhã, um motoboy passa aqui ao meio-dia, vai levando na motocicleta dele até Navegantes esse sangue. O sangue chega lá, temperatura ambiente, chega lá, fica num galpão esperando o próximo voo para São Paulo, entra no voo para São Paulo, chega em São Paulo, tem que esperar o voo para os Estados Unidos. Dependendo do atraso do voo, ele perde o voo dos Estados Unidos, ele só vai chegar em Indianápolis, onde ele vai ser analisado, às vezes 4 dias depois. Não tem eosinófilo que sobreviva a isso. Nós temos uma batalha com os patrocinadores para fazer hemograma local. A gente tem pedido que se faça a máquina do leucograma, que eles entreguem a máquina para que a gente faça o point of care e saiba exatamente quanto de eosinófilo aquele paciente tem. Então, talvez a gente não tenha esse dado, nem vai ter, porque isso não é mensurado dentro da pesquisa clínica. Talvez isso aqui tenha uma situação diferente, porque eram pacientes que não tinham eosinófilo viável, portanto, foram taxados de não eosinofílicos. Exatamente. Também. Então, hoje, por exemplo, a gente já teve uma vitória, né, Marte? A gente passou agora aqui um estudo onde o laboratório era em Indianápolis e a gente não estava conseguindo recrutar ninguém no Brasil, porque não chegava todos os sangues chegavam não eosinofílicos lá. E a gente trouxe para um outro estudo, peguei esses mesmos pacientes e fiz aqui no EMOS. Todos randomizaram. Eu fiz um e-mail, mandei para o patrocinador, mostrando, olha, todos os que você considerou falha, dizendo que eram não eosinofílicos no seu estudo, eu randomizei em outro estudo porque o hemograma foi local. Eles conseguiram mandar isso para o time internacional e eles já mudaram a forma de trabalho, autorizando que a gente faça o hemograma local, para que a gente tenha realmente a veracidade do dado do eosinófilo, né? Então, a eficácia das anti-L5 foi equivalente em pacientes tanto com feno alto quanto com feno baixo, o que corrobora o fato de que essa não é a via escolhida para a produção de feno, eles não mexem nessa via, logo não teria por que eles terem uma resposta tão disparatada para feno alto ou feno baixo. Essa é a maneira como hoje está publicada aqui no Brasil a avaliação de resposta ao tratamento com os imunobiológicos. Então, a gente precisa, para dizer que o paciente é respondedor, ter mais de 2 critérios, como melhora do controle da asma, né, redução de exacerbação ou redução de dose diária de corticoide oral. Para ser um super respondedor, tem que ter todos os critérios, e para ser um não respondedor, ele tem que manter esses critérios ativos e não ter troca, não ter mudança. Mas lembrar sempre que nos não respondedores a gente deve considerar suspender o tratamento e trocar. Eu hoje penso muito nisso aqui.
é uma coisa que vem sendo estudada e é a questão da tolerância zero com corticoterapia oral. Isso é possível, a gente tem uma inércia de pensamento, o ser humano é assim, e a gente precisa ativamente trocar o pensamento. Nós temos trabalhado, né, Luiz, com uma paciente que é uma paciente que já rodou entre vocês, muitos de vocês, e é uma paciente que se entope de corticoide, uma menina de 18 anos, que está cheia de para-efeitos do corticoide, e não precisa ser assim. Só que a gente tem um pensamento de que isso só acontece com dose diária de corticoide. E o que o David Price fez de forma muito bonita nesse trabalho dele, que já é antigo, foi mostrar que o risco de efeitos adversos é dose dependente e começa tão baixo quanto 2 vezes de curso agudo na vida. Então, o que a gente precisa fazer é medir a exposição cumulativa em gramas, como ele fez. Hoje, se vocês entrarem nos pacientes que a gente acompanha na pesquisa, no cabeçalho eu comecei a colocar o feno, comecei a colocar o eosinófilo e comecei a colocar, nos últimos 2 anos, a dose cumulativa de corticoide em grama, para a gente passar a pensar nisso aqui dessa maneira. E a gente vê a quantidade de risco que a gente está impondo para esses pacientes. Então, sim, tem que ser com receita dupla carbonada, o corticoide oral. A gente tem que impedir a venda dessa substância em farmácia. A gente tem opção, a gente tem alternativa. Não é mais possível a gente prescrever a largo mano como é feito aqui no nosso país. Não é só o oral, mas em cursos. E, novamente, esse trabalho lá nos Estados Unidos mostrou que essas crianças estavam recebendo 3 ou mais cursos de corticoide oral no ano anterior, né? E a gente vê que a gente hoje tem opção para fazer para esse grupo de pessoas e a gente não induzir eventos adversos como a gente vem fazendo de forma por falha, né, de mudança de raciocínio. Essa é hoje a maneira como a gente vem pensando asma grave e como a gente vem tratando asma grave. Eu mostrei aquele trabalho do Hot e é em cima dessa ideia que surgiu lá em Oxford, do grupo de Oxford, que hoje a gente vem refletindo sobre o tratamento. Então, aqui é o paciente que tem feno alto, eosinófilo baixo, e pacientes que têm, aqui, né? Aqui é o cold, é eosino baixo, feno baixo. Aqui o hot, que é o tipo 2 alto, né? Asma tipo 2 elevada. Então, ele tem feno alto e eosino alto. E o paciente que tem o feno baixo, o eosinófilo baixo. E essas hoje são as opções de tratamento que a gente dispõe para asma grave. A relação entre os efeitos do DUP na asma moderada a grave e o feno basal. Então, lembrar que o feno ele é um marcador para a gente utilizar o dupilumab. Então, pacientes que têm feno alto estão precisando fazer imunobiológico e a gente tem a possibilidade de ver isso, a droga de escolha vai ser o DUP. Como é que eles estão trabalhando lá em Londres? Então, qual é o algoritmo de prescrição de imunobiológicos do centro do David Jackson, né? Então, asma grave com mais de 2 exacerbações ao ano ou uso diário de corticoterapia sistêmica. Se teve início na infância, primeira escolha, tezepelumab. Segunda escolha, DUP, a depender das comorbidades, ou benra, se não for alérgica, se forem comorbidades não alérgicas, né? Se for uma asma de início no adulto, sem comorbidades, primeira escolha benra, segunda tese ou DUP, se os eosinófilos forem abaixo de 1000. Então, por isso que ontem eu mencionei o 1000, porque para eles o 1000 já é um ponto de corte diferente do que está na GINA. E se é um paciente de asma grave, que tenha as comorbidades que são desencadeadas pelo processo inflamatório T2, como polipose nasal, urticária crônica, dermatite atópica grave,
aí cada uma delas vai trazendo indicações de imunobiológicos distintos. Se vocês olharem, o primeiro imunobiológico que apareceu hoje está praticamente restrito aos asmáticos graves com urticária crônica. Essa é a realidade lá fora. Aqui no Brasil, a gente tem ele no SUS e ele está sendo prescrito, infelizmente, espirrou, usou corticoide, xaropinho, omalizumab. Então, infelizmente, a gente conseguiu uma vitória que era ter disponível no SUS, mas veio uma vitória torta. A gente está tendo aí uma prescrição equivocada disso no nosso país. Traços tratáveis, essa ideia ela apareceu com o grupo do Ian Pavord lá em Oxford e ele tem uma ideia muito paciente-centrado. Então, os estudos clínicos deveriam estabelecer eficácia, segurança e em quem esse tratamento vai ser efetivo. Hoje, a gente tem os critérios de inclusão, quando a gente para e olha, entra todo mundo. Então, a gente acaba fazendo viés de inclusão nas pesquisas clínicas que não seriam necessários de acontecer. Como é que a gente vai tratar a asma grave? Com a ideia dele, né, lá desse grupo de Oxford, que é o magnet e o bomb, né? Então, magneto seria o feno puxando, né, a via aérea puxando, e a bomba seria a eosinofilia que está vindo do compartimento sistêmico. E é assim que eles vêm pensando, e é assim que surgiu aquele trabalho do hot-hot, do cold-cold, e aonde apareceu hoje a maneira como a gente vem pensando, o risco maior, claro que está aqui, mas a gente viu que existem pacientes que apresentam esse risco. Quando a gente substratifica essa doença, aparecem os pacientes magnetos e bomba, ou seja, feno alto, eosino alto, e para quem a gente vem trazendo as possibilidades de terapia, como a gente já mencionou. E aí? A gente tratou, descobriu, entendeu quem são os pacientes, para quem a gente tem que dar, qual é o tipo de medicação, que a gente tem que trocar a medicação, mas aonde a gente quer chegar? Qual é o lugar que a gente vai aceitar chegar e dizer, ficar confortável e dizer, tá bem, eu tratei bem esse paciente, eu agora posso relaxar. E aqui que a gente não pode relaxar, porque a gente voltou para o conceito de remissão clínica sob tratamento ou fora de tratamento. E esse é um conceito idoso, ele é velho. Esse conceito ele nasceu lá atrás, em 2004, no estudo GO, um estudo da GSK, que a gente participou, e que é um estudo onde havia pela primeira vez a ideia do controle total da asma. Até então a Gina admitia que todo asmático tivesse sintoma, tivesse exacerbação, acordasse de madrugada. E o estudo GO veio trazer o controle de nunca vai acordar de madrugada, nunca vai usar a medicação de resgate, nunca vai sentir sintoma. E viu-se que havia um grupo que, mesmo chegando na dose inalatória alta, mesmo usando corticoide oral por 28 dias, 40 miligramas, mesmo assim tinha um grupo que ainda continuava não estabilizado. Esse grupo hoje, a gente entende que é o grupo dos imunobiológicos. A gente sabe que é o paciente que não está controlando, que a gente precisa de uma outra via. Mas a ideia do controle total, ela foi reformatada e hoje ela volta acompanhada dos biomarcadores, que facilitam a gente ter um entendimento melhor de como é que está esse tratamento. É possível, sim. Uma análise pós-hoc do estudo QUEST, do DUP, mostrou que a gente consegue fazer isso entre 1/4 e 1/3 dos pacientes. Então, dar o imunobiológico faz com que a gente normalize o tratamento desse paciente e esse paciente, de fato, seja como qualquer um de nós que não tem asma. E essa é a ideia que hoje a gente está levando. Remissão clínica, ela é possível sim, sempre em torno de 30% é o que a gente tem conseguido hoje recuperar na literatura com os diversos imunobiológicos. Então, não há estudos comparando diretamente esses imunobiológicos. A escolha do melhor tratamento vai depender dos biomarcadores e das comorbidades.
Obviamente vai depender do acesso, porque não adianta a gente falar sobre esse mundo maravilhoso se a gente não tem acesso a essas medicações, e avaliação contínua para a gente identificar não apenas os casos em que a gente consegue a remissão, que hoje são em torno de 30%, mas sobretudo os não respondedores, e a gente tentar uma oportunidade com novas substâncias. Obrigada. Associação de imunobiológico, teve indicação para algumas situações. E a associação de imunobiológico para asma, a associação de imunobiológico para asma com outros imunobiológicos para tratamento de doenças autoimunes. Paciente com Crohn. Eu estou com uma paciente exatamente com uma situação dessa, Crohn e uma asmática grave, que ela já usa rituximab, artrite reumatoide, etc. Então, vou começar pela segunda, depois vou para a primeira. Sim, é possível e vem acontecendo cada vez mais um imunobiológico para uma condição reumatológica e o imunobiológico da asma, e aparentemente é seguro, aparentemente você consegue controlar e compensar as duas doenças, desde que você acerte qual deles, né? A primeira, eu fiz essa pergunta para 3 pessoas. Eu fiz essa pergunta para o Ian Pavord, para o David Jackson e para o Michael Wexler, de Denver. E os 3 disseram que tinham feito em raros casos, não era comum, mas que eles agora estavam muito esperançosos com o TESE, que eles achavam que o TESE ia chegar para eliminar esse raciocínio de você fazer combinação de imunobiológicos. Mas isso não é uma realidade lá fora. No final do ano passado saiu um artigo mostrando 21 casos de associação. Uma MEPO, uma DUP, DUP, BENRA, DUP. Então, isso já está sendo usado, tá? Então, são aqueles caras... O que acontece é que algumas vezes, aquele que se mostrou que começa a formar o ADA, tá? E aqui, teoricamente, eles têm medo de suspender, porque você tem medo de fazer também. Talvez, se você mantém o teu antigo, você não faz um novo ADA, tá? São loucuras. Mas, por exemplo, em Campinas tem um colega nosso, né? Pneumologista, tá? Que está fazendo DUP e BENRA, tá? Mas porque ele fez além de ter asma, ele fez uma cardite eosinofílica. Né? Uma cardite eosinofílica por uma coisa absurda. E ele tem uma síndrome perosofílica. E aí teve uma resposta excepcional. Tá? Então, a gente vai conseguir fazer isso em alguns casos. Eu já tenho 4 casos na clínica fazendo uso 2 imunobiológicos por causa de esofagite eosinofílica e anafilaxia. Então, eu tenho um paciente usando DUP e omalizumab. Tá? E mais 3 pacientes fazendo uso associado para outras doenças reumáticas, sem aumento de evento adverso nenhum, sem alteração, sem nada. A única coisa que mantém-se é a preocupação. Quando você coloca um para doença reumática, a gente vai ter que acompanhar os outros exames de controle que com os nossos que nós usamos não temos que fazer exame de controle. Ô, Marte, quem está pagando esse duplo? O DUP, ele ganha do convênio, tá? Ele conseguiu do convênio, e o omalizumab ele está comprando. Tá, porque eu já ouvi colegas no Brasil dizendo que colocam um paciente para pegar um no SUS e pedem outro. Então, esse colega o colega está assim, um da Unimed e outro do SUS. Só que o problema é que em Campinas está faltando imunobiológico. Então, de novo, a gente tem aquele grande problema, né? Depende... Em qualquer empresa privada, se o cara deixa o estoque zerar, o cara é mandado embora. Tá? Então, em Campinas, por exemplo, eu tenho um colega que é anestesista, que no ano anterior, ele tomar o MEPO que ele conseguiu, logo, ele foi o primeiro paciente que conseguiu no SUS. Tá? Primeiro. Tá? Ele teve 52 exacerbações no ano anterior sendo anestesista, gente.
Nossa. Ele anestesiava em Dayatuba, descia no consultório tomar corticoide, fazer inalação, e voltava para anestesiar. E ninguém tinha feito nada para o cara, tá bom? Esse cara me ligou, Marta, tá faltando, realmente tá faltando. Então não pode deixar, a gente tem que, não sei como que a gente vai fazer. Em Campinas, eles não, os representantes não podem nem chegar na OS que cuida para liberação, porque acaba, não tem como deixar isso. Então, é mais um trabalho para a sociedade, para todo mundo.